Ora, senhoras e senhores deputados, iremos prosseguir a nossa reunião. Muito obrigado. Iremos prosseguir a nossa reunião, neste caso com a segunda audição. O esquema será exatamente o mesmo. A grelha será exatamente a mesma. Uma intervenção inicial do grupo parlamentar proponente, neste caso o Bloco de Esquerda, no tempo de 5 minutos. Uma intervenção inicial por parte da Associação Nacional de Empresas de Segurança de 10 minutos. Depois, as questões dos grupos parlamentares. Eu presumo que a dificuldade do CDS se mantenha e, portanto, dos 6 grupos parlamentares representados nesta comissão, temos presente 4, como na audição anterior. Portanto, 5 minutos para cada grupo parlamentar, dará um total de 20 minutos. E uma resposta conjunta e uma intervenção final por parte da Associação Nacional das Empresas de Segurança no tempo equivalente, isto é, aos 20 minutos, ou, se houver alguma outra intervenção, interessante chegar a um outro grupo parlamentar, portanto, no tempo equivalente à soma das intervenções dos grupos parlamentares. E, sem mais demoras, daríamos início à audição com a intervenção do grupo parlamentar proponente, o Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por agradecer aos representantes da AESIRF o facto de terem acedido, de estarem aqui nesta audição que estamos a fazer para podermos aferir sobre a situação que está neste momento instalada no setor da vigilância e da segurança privada, correndo o risco de repetir algumas coisas que disse na audição anterior, mas de facto nós assistimos a um processo, a uma investida contra a figura legal da transmissão de estabelecimento e o respeito por essa figura e por essa norma legal que deveria ser aplicada quando uma empresa ganha um concurso no âmbito da vigilância e da segurança privada. Entendemos também que esse desrespeito está a lançar o caos no setor por via de mecanismos de concorrência desleal entre empresas e por via de práticas que põem em causa os direitos dos trabalhadores. Entendemos também que existe um processo de dumping social por empresas que, algumas delas tendo até migrado da noite para o setor da vigilância, estão a apresentar preços abaixo do que seria uma tabela que chegou a ser recomendada pela Autoridade para as Condições de Trabalho e, dessa forma, também por responsabilidade das entidades que lançam os concursos e que decidem contratar essas empresas que apresentam os preços mais baixos, mas dessa forma, portanto, a criar essas práticas de dumping social e a ter enfim, situações que são a todos os títulos criticáveis. Dou apenas 3 exemplos. A COPS, que é uma empresa que creio que é representada, creio eu, não é representada pela vossa, ok, mas então não será representada por nenhuma das associações, provavelmente não está inscrita em nenhuma das associações. Enfim, mas há o problema da COPS com o Ministério da Justiça e com a Infraestruturas de Portugal, inclusivamente tendo obrigado, digamos assim, o Ministério da Justiça a avançar um pagamento para fazer face aos salários de dezembro e janeiro que não estavam pagos. Há a questão da PSG, uma empresa, essa sim, presumo eu, representada pela vossa associação empresarial, a PSG, que nos contratos que fez no Ministério do Trabalho não aplicou automaticamente a transmissão de estabelecimento e não aplicou o respeito pelos direitos contratuais e pela antiguidade, fazendo uma pressão e uma chantagem sobre os trabalhadores para assinarem contratos novos, como se estivessem pela primeira vez naquele posto de trabalho, colocando uma cláusula no contrato com a Infraestruturas de Portugal, dizendo que não se sabe se a antiguidade se aplica ou não, há uma grande dúvida jurídica, uma contenda nos tribunais e que, portanto, não se aplicava a antiguidade, até entregando aos trabalhadores documentos estranhíssimos de um escritório de advogados a dizer não há transmissão de estabelecimento, os trabalhadores que já tinham sido transmitidos e que a própria PSG já tinha feito um contrato, enfim. Uma grande confusão, mas em todo caso o que existe neste setor e aliás verificamos agora na audição que fizemos anteriormente que esse diagnóstico é partilhado
pela própria Associação de Empresas de Segurança, é que existe uma dinâmica de concorrência desleal que está a instalar a confusão, a litigiosidade e que assenta num desrespeito pela lei por parte de um conjunto de empresas, algumas que são associadas da vossa associação, outras que possivelmente não estarão, como é o caso da COPS, associadas sequer em nenhuma das associações que assinou enfim, que tem responsabilidade neste setor. Finalmente, há uma cláusula no contrato coletivo que assinaram, cuja nulidade já foi inclusivamente suscitada, que tem a ver com o facto de se obrigar a que haja, de se dizer que a lei só se aplica, que é uma formulação que até achamos estranha, que a lei só se aplica, e não somos só nós, a própria Associação das Empresas de Segurança já suscitou a nulidade dessa norma, precisamente por ela ser estranha face à lei, quer dizer que a lei só se aplica, o Código de Trabalho só se aplica se houver um acordo entre a empresa que deixou de ter aquele serviço, a nova empresa que ganhou aquele serviço e o trabalhador. Situação que, evidentemente, obrigar a que haja um acordo entre as três partes para que a lei se faça cumprir é, do nosso ponto de vista, no mínimo insólito. E é tão insólito que está para usar a expressão do representante de uma outra associação empresarial, está a lançar o caos no setor. E, portanto, gostávamos de perceber qual é a análise que fazem desta situação e quais são as soluções também que entendem que devem ser feitas para acabar com estes processos. Dumping, concorrência desleal e caos instalado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu há pouco esqueci-me de referir que a AECIRF, a Associação Nacional de Empresas de Segurança, é representada aqui pelo Sr. José Manuel Morgado Ribeiro, Presidente, e pelo Sr. Dr. José Mota Soares. E, portanto, eu passaria então a palavra à AECIRF, não é para, obviamente, ainda responder ao Bloco de Esquerda, algumas questões já foram aqui levantadas pelo Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda terá a ocasião de fazer uma segunda intervenção e, portanto, é uma intervenção inicial, digamos que é uma introdução e depois haverá a possibilidade de, então, de fazer uma resposta conjunta a todas as questões que aqui foram levantadas. Nesse sentido, passava então a palavra à AECIRF para uma intervenção no tempo de 10 minutos. Tem a palavra, por favor. Bom dia a todos. Eu, de facto, de tremer, tenho um problema de Parkinson, portanto, a explicar porque às vezes tremo um bocado. Bem, eu sou o indivíduo mais antigo a trabalhar em segurança privada em Portugal. Iniciei a atividade disto em 1970. Desde lá até agora tenho uma empresa que é o Grupo 8, toda a gente deve conhecer. Estou no mercado há 48 anos e, portanto, sou o presidente da AECIRF há cerca de um ano, porque até lá tinha um representante meu, que era o Dr. Augusto Parapaz, mas infelizmente faleceu. Esta associação foi fundada também por mim e por outras entidades, assim como a outra associação, eu também estive na origem dela, a AES. Depois, por questões internas de não quererem que eu esteja no mercado, saí e fiquei só na AESIRF. A AESIRF foi constituída em 1986, abrange um número de cerca de 17 empresas filiadas, algumas que já frisou aqui a PSG e outras como o Grupo 8, a Prestibel, a 2045 e outras que somos todos portugueses, enquanto que, e eu sendo uma empresa portuguesa há 48 anos, defendo a constituição de empresas portuguesas, se bem que o mercado não nos siga, como é habitual em Portugal, preferem coisas estrangeiras e serviços de empresas estrangeiras em detrimento de empresas portuguesas. Eu faço contratação coletiva há 48 anos, logo a seguir ao 25 de Abril, e faço parte da Comissão Negociadora desde essa altura. Portanto, conheço o setor por dentro e por fora e fiquei muito espantado com esta e quero agradecer terem-me dado a oportunidade de poder falar perante os senhores para esclarecer a nossa posição,
que de facto está a ser denegrida, que nós não temos culpa nenhuma do que está a acontecer. Portanto, basicamente, a constituição desta associação visou a defesa dos nossos interesses e daí ela continuar, e agora, durante 40 anos tivemos em conjunto com a outra associação negociando contratação coletiva, e este ano, por divergência da cláusula que foi mencionada aqui, que eu terei a oportunidade de explicar, tivemos que se separar e fazer um acordo com outro sindicato, quando até agora era feito com nós e o Estado. Basicamente é isto, não tenho assim mais nada a dizer sobre esta matéria nesta intervenção inicial e, portanto, dou por terminado. Muito obrigado. Passamos então a palavra aos grupos parlamentares, começando pela sua representatividade por ordem crescente e, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Fernando José. Tem a palavra. Sr. Presidente, muito obrigado. Começar por saudar a iniciativa do Bloco de Esquerda e a oportunidade para ouvirmos aqui as associações de empregadores sobre este tema. E cumprimentar também o Sr. Presidente, o Dr. Mota Soares, por terem estado aqui hoje connosco. Este tema tem a ver, essencialmente, no seu início, com a negociação coletiva, como bem disse. Até a serem outorgados estes contratos coletivos, aquilo que nós tínhamos eram 2 contratos coletivos celebrados por 2 associações de empregadores, as 2 associações de empregadores neste setor de atividade, e esses 2 contratos coletivos foram celebrados por essas 2 associações de empregadores e, num determinado momento, houve um processo de revisão dentro da liberdade negocial das partes, houve um processo de revisão dessas mesmas convenções, desses 2 contratos coletivos. A um determinado momento da negociação, a ERSFIP saiu da mesa negocial e a outra associação de empregadores acabou por chegar a um entendimento com os sindicatos, o STAD e com a FETESE e outorgar e publicar esses mesmos contratos coletivos. Mais tarde, a ERSFIP vem com outra associação sindical a chegar a um entendimento e também aqui a manter o seu contrato coletivo. Nesses 2 contratos coletivos que as 2 associações tinham, com o STAD e com a FETESE, tínhamos uma cláusula, a cláusula 14ª, no seu número 2, que dizia que não se enquadra no conceito de transmissão de empresa ou estabelecimento a perda de cliente por parte de um operador com a adjudicação de serviço a outro operador. Esta cláusula foi considerada nula. Esta cláusula viola o artigo 1º, número 1, a linha A da Diretiva 2001/23 da Comunidade Europeia, de 12 de março, que tem a ver com a aproximação das legislações dos Estados-membros respeitantes à manutenção dos direitos dos trabalhadores em caso de transferência. Este número 2 da cláusula 14ª viola o artigo 285 do Código de Trabalho. Viola também a linha M do número 3 do artigo 3º do Código de Trabalho, que determina que, em matéria de transmissão de empresa ou estabelecimento, as normas legais reguladoras de contrato de trabalho só podem ser afastadas por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, que, sem a oposição daquelas normas, dispõe em sentido mais favorável aos trabalhadores. A este propósito, acresce que, relativamente a esses 2 contratos de trabalho, que foram revistos por uma associação de empregadores, não pela associação de empregadores que aqui está, as portarias 356 de 2017 e 357 de 2017, que estendiam as condições desses mesmos contratos coletivos, essa extensão excluiu do seu âmbito de aplicação as cláusulas contrárias a normas legais e imperativas, como é o caso do número 2 da cláusula 14ª dos referidos contratos coletivos. A outra associação de empregadores, na sua revisão, acaba por retirar este número 2, acaba por
assim dizer, resolver o problema, na celebração deste novo contrato coletivo, a Associação manteve este número 2. E, portanto, ao manter este número 2, na nossa opinião, e façam o que decide, a nulidade do número 2 da cláusula 14ª do referido contrato coletivo tem por efeito legal a aplicação do disposto no artigo 285. A questão que se coloca, e efetivamente há um caos instalado, mas a questão que se coloca é como é que a Associação, junto das suas empresas, pretende resolver esta questão. E, desde logo, a questão do subsídio de Natal aos trabalhadores que não foram pagos por força da transmissão de estabelecimento. E, portanto, nós temos centenas e centenas de trabalhadores que estão hoje impedidos de receber um direito, a receber o subsídio de Natal, porque existe uma divergência de interpretação entre as duas associações, entre empresas, e os trabalhadores acabaram por cair neste caos. E, portanto, o combate à precariedade é um flagelo social que nos convoca a todos e, portanto, aquilo que se pretende neste momento perguntar é como é que a Associação pretende vir a resolver ou a encontrar uma solução para este problema. Muito obrigado. A intervenção será depois final. No final. Todas as intervenções. Tem a palavra então a senhora deputada Olga Silvestre, do Partido Social Democrata. Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queremos agradecer a vossa presença aqui. E é assim, o PSD é um partido que está sensível sempre aos problemas dos trabalhadores o que nós pretendemos concretamente saber é se a legislação que existe relativamente a esta matéria se já contempla ou salvaguarda as posições dos trabalhadores ou se, pelo contrário, é necessário haver uma maior intervenção da Assembleia da República no sentido de legislar mais aprofundadamente essa situação. Depois também saber, entendo o PSD que cabe à ACT fiscalizar a lei, a legislação laboral e fiscalizar e também fazer cumprir a legislação, quer à entidade patronal, quer promover depois os direitos dos trabalhadores. Nesse sentido, também pretendemos saber se existe alguma irregularidade ou se, pelo contrário, a ACT está a cumprir com a sua missão ou se não tem conseguido cumprir com essa sua missão. Nós entendemos também que aqui no projeto aqui no projeto de resolução do Bloco de Esquerda que são levantados alguns problemas ou algumas situações que pensamos nós, e é isso que gostávamos que nos esclarecessem, que já estão regulamentadas pela lei. A legislação existente já salvaguarda isso, designadamente, os direitos dos trabalhadores quando há na transmissão do estabelecimento. E para já era só o que nós pretendíamos saber. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra, de novo, o Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Soeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. José Manuel Morgado Ribeiro, estou a dizer o nome completo e correto que está aqui na... Morgado. Creio que a Grupo 8 assume a transmissão de estabelecimento. Não assume, não concorda com a transmissão de estabelecimento. Bom, sendo essa uma norma legal, gostava de perceber qual é a justificação que a sua empresa, tal como outras, como a PSG, têm para não aplicar o artigo da lei que refere a transmissão de estabelecimento. Até porque a senhora deputada do PSD acabou de dizer que as recomendações do Bloco de Esquerda estariam já, enfim, nós estávamos a referir-nos a normas que já têm acolhimento legal. E nós entendemos que sim, que têm acolhimento legal. Mas verificamos que
as empresas, algumas empresas do setor, tanto quanto percebemos, não as que foram representadas pela associação anterior, mas algumas das que são representadas por esta associação e algumas que não têm associação, estão pura e simplesmente a incumprir. Mesmo depois do Governo ter dito, nós exigimos que estas empresas cumpram a transmissão de estabelecimento. A Ministra do Trabalho disse isso explicitamente, o Ministro das Infraestruturas e do Planeamento disse isso, mas aparentemente o Sr. Morgado, neste caso do Grupo 8, ou os responsáveis da PSG, que também é representada por esta associação, dizem: nós não cumprimos. Nós não cumprimos. Nós tivemos com trabalhadores das infraestruturas de Portugal, que são há anos trabalhadores de determinadas estações de comboios, fazem a segurança das estações de comboios, alguns estão há 10, há 15, há 20 anos e perderam o seu posto de trabalho quando uma nova empresa ganhou. Porquê? Porque a nova empresa entendeu que não tinha que os contratar, no caso da PSG. No caso do Ministério do Trabalho, como aqui já foi dito pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, há um desentendimento sobre o pagamento do subsídio de Natal. Resultado, os trabalhadores ficaram sem subsídio de Natal. E, portanto, eu gostava de perceber qual é a justificação que dão para esse incumprimento legal. Do nosso ponto de vista, é um incumprimento legal. Não sei se é do vosso. E gostávamos de saber se estão disponíveis para rever essa posição. Nós entendemos que o Governo, a tutela, deveria resolver os contratos que fez com as empresas que se recusam a cumprir a lei e, portanto, anular esses contratos e abrir novos avisos, fazer novos concursos e nesses concursos pôr explicitamente que só são contratadas pelo Estado as empresas que garantam a transmissão de estabelecimento. Entendemos que a norma, a tal cláusula 14, é nula, que está nesse contrato e que diz que a lei só se aplica se as empresas quiserem, basicamente, se as duas empresas quiserem, e entendemos que deve ser colocado nos avisos dos concursos esta exigência e também deve haver normas anti-abuso e anti-dumping nos contratos que o próprio Estado celebra com as empresas. Porque nos foi dito, aqui, não foi todos os deputados e as senhoras deputadas ouviram, foi-nos dito por um representante de associações empregadoras, de associações patronais da área da vigilância e da segurança privada, que o próprio preço que é proposto por algumas empresas é um preço que assenta num valor que é incompatível com o cumprimento da lei. E que as contas foram feitas pela ACT sobre quanto é que é preciso pagar para o preenchimento de um posto de trabalho, são incompatíveis com alguns dos preços que são apresentados, nomeadamente por empresas que a vossa associação representa. E por isso é que dizia-nos um representante das empresas, de outras empresas, que isto deveria fazer soar sinais de alarme à apresentação de preços sistematicamente abaixo desta recomendação e dizia-nos ainda que existe um incumprimento sistémico que é anunciado pelas próprias propostas de algumas empresas. Nós votaremos na sexta-feira uma resolução no sentido de garantir que se regulamenta a formação especializada que está prevista para a Autoridade para as Condições de Trabalho, fazer com outras entidades públicas que dispõem de dados e que nos concursos são adotados estas referências e estes mecanismos contra o abuso e contra o dumping. Esperamos que isso possa avançar para que estas práticas não continuem, mas seria um bom contributo se a vossa associação pudesse também rever as suas próprias posições e se as empresas, algumas das que representam, pudessem passar a cumprir a lei, também já seria um contributo útil para o setor, para os direitos do trabalho e para a regulação da economia e da concorrência. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à representante do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Diana Ferreira. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Sr. José Morgado
de agradecer também as palavras iniciais que aqui disse. Naturalmente, afirmar com toda a clareza e frontalidade que o PCP não acompanha a interpretação que fazem em relação à aplicação da lei. Não nos surpreende a interpretação que fazem, aliás, o senhor já fez até, quando da alteração exatamente da transmissão de estabelecimento, declarações nesse sentido, de que não viam de todo a aplicação da transmissão de estabelecimento ao setor da segurança privada. Por isso não nos surpreende também esta posição, sendo que o que nós não podemos deixar aqui de dizer é que há legislação no Código do Trabalho que, neste caso, na interpretação que fazemos, está salvaguardada em relação ao contrato coletivo assinado, uma vez que o contrato coletivo assinado não garante mais direitos aos trabalhadores que são abrangidos por essa contratação coletiva. Importa aqui também reiterar algo que já foi dito, mas que nós também não podemos deixar aqui de referir, que transita para o novo contrato coletivo uma cláusula que já tinha sido considerada nula no anterior contrato coletivo assinado e que tem mesmo um acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa a declarar essa mesma nulidade por violação da norma imperativa designadamente no Código de Trabalho. Por isso era importante perceber aqui também qual é a análise que fazem relativamente a decisões concretas judiciais, nomeadamente no acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa. Naturalmente que há algo de fundo que preside, seja à interpretação e à análise que o PCP faz sobre esta matéria, seja até a ações que o PCP já desencadeou sobre este mesmo assunto, tendo inclusive até já questionado o Governo sobre esta matéria, porque não nos parece de todo aceitável que sejam postas em causa vidas de centenas de trabalhadores, porque há empresas deste setor que não cumprem os direitos desses trabalhadores. Nós podemos aqui falar das questões salariais, naturalmente, são salários baixos. Podemos aqui falar, aliás, de compensações a que estes trabalhadores deveriam ter direito de forma muito mais reforçada por trabalharem por turnos, por garantirem serviço noturno, por trabalharem em fins de semana e feriados, por terem, aliás, que abdicar, no fundo, de uma articulação com a sua vida familiar e pessoal no cumprimento destas funções. Isso não tem sequer, em muitos aspectos, uma devida compensação, mas a preocupação que nós temos também reside, além deste incumprimento que temos assistido, que foi, de alguma forma, mais mediático com a situação da infraestruturas de Portugal, mas que não aconteceu só nessa altura, já aconteceu no passado, não aconteceu só no setor público, já aconteceu também no setor privado, e o que nos preocupa ainda mais é a multiplicação que se pode estar a gerar no setor da vigilância da segurança privada relativamente ao atropelo de direitos laborais e sociais destes trabalhadores, o que para nós não é naturalmente de todo aceitável. Eu pedia também que aprofundasse, já pedimos isto, também à Associação de Empresas de Segurança na audição anterior, que aprofundasse também a reflexão relativamente às matérias da contratação pública. Da contratação pública, ou seja, do que está definido até de um ponto de vista dos próprios cadernos de encargo, dos critérios para a contratação pública, designadamente na contratação destas funções, considerando também que nos foi dito, e pedia também que me dissessem se é o que sentem na vossa associação, que as empresas do setor estão cada vez a concorrer menos à contratação pública porque sentem que esta não é, digamos que não é atrativa, digamos assim, entre aspas, para as empresas da vigilância e da segurança privada. E pedia também uma observação sobre estas matérias da contratação pública, porque nos parece também importante aqui, embora isto aconteça no setor público e no setor privado, no nosso entender, o Estado tem que dar o exemplo e garantir aqui também um conjunto de critérios que garantam a prestação dos serviços, mas que garantam, acima de tudo, o respeito dos direitos dos trabalhadores. Por isso pedia, no fundo, que aprofundasse algumas observações iniciais que fez e, nomeadamente, se... Já percebi que não entende que esteja a haver aqui um incumprimento, nomeadamente por parte da PSG, no que se refere à legislação, mas se há algum tipo de ação que pretendam tomar junto das empresas que representam, quando estas incumprem os direitos laborais dos trabalhadores. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Continuamos com a ausência do Sr. Deputado João Almeida, do CDS, continua na audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros na Comissão dos Assuntos Europeus, mas temos agora a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, a quem eu passo a palavra para poder intervir durante 5 minutos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar aqui assim os representantes da Associação e agradecer os esclarecimentos que certamente já aqui foram prestados. E gostaríamos ainda de ouvir algumas questões que irei colocar. No entanto, queria referir previamente que temos conhecimento das notícias que têm vindo aqui a público e que têm vindo a denunciar aquelas que são situações de incumprimento da legislação laboral por parte das empresas do setor, com violações graves dos direitos dos trabalhadores. Apenas aqui, a título de algum exemplo, e já aqui foi falada a PSG, temos a percepção que ganhou o concurso para assegurar o serviço de vigilância em todas as estações ferroviárias entre Valência e Santa Apolónia, em Lisboa, mas que não está a reconhecer os direitos e a antiguidade dos vigilantes que já estavam a trabalhar nesses locais. Por aquilo que nos foi transmitido, estão em causa cerca de 500 pessoas que trabalhavam para a Strong Sharon, responsável pelo serviço até ao final do ano passado. A PSG defendeu que estes casos não é aplicável o regime de transmissão de estabelecimentos. Sabemos que estão em curso diversas ações judiciais sobre esta matéria. Um outro exemplo também relacionado com os vossos associados tem a ver com o facto do próprio Ministério do Trabalho ter lançado um concurso para a aquisição de serviços de segurança para a vigilância das entidades que tutela. A empresa que até ao momento fornecia estes serviços a 2045 perdeu o concurso para a PSG, a Coman Sejur e a Ron Sejur, e cerca de 400 trabalhadores aqui em causa têm sofrido pressões para assinar novos contratos que não salvaguardam direitos anteriormente adquiridos, nomeadamente em matéria de antiguidade. Neste âmbito, o próprio Ministério do Trabalho alegou já ter exigido o cumprimento da legislação vigente no que respeita à transmissão da empresa ao estabelecimento, garantindo assim que os direitos dos trabalhadores são assegurados e que a ACT tem estado a intervir nos diferentes locais. Sabemos também que estes exemplos são recorrentes e são transversais a outras empresas. Já em 2016, o próprio Ministério da Justiça lançou um concurso para reforçar também a vigilância e a segurança de todos os seus organismos, que definia preços abaixo do recomendado pela Autoridade das Condições de Trabalho. E, portanto, este valor aqui estava, de facto, orçamentado muito abaixo e consistia num esmagamento dos direitos dos trabalhadores. Estes são alguns exemplos de situações que não se alteraram até agora, portanto, associados vossos. Da nossa parte, importa destacar que o PAN também, recentemente, tem dado contributos para que a Assembleia da República aprove legislação no sentido de reforçar os direitos dos trabalhadores nestas situações, seja em caso de transmissão por qualquer título da titularidade da empresa ou de estabelecimentos, ou ainda por parte de empresas ou estabelecimentos que constituam unidades económicas que transmitam para o adquirente a posição de empregador nos contratos de trabalho. Agora, para além dos incumprimentos que se têm verificado nestas empresas, nomeadamente ao nível dos atrasos no pagamento da retribuição, verifica-se também que estas não pretendem assim garantir, no nosso entender, os direitos dos trabalhadores transmitidos, situação que nos parece lamentável e que obriga à tomada de medidas urgentes. Assim, aproveitando a vossa presença, gostaríamos de colocar algumas questões. Desde logo, sendo a PSG vossa associada, se sabem qual a situação atual dos trabalhadores da PSG, que prestam os serviços de segurança nas estações ferroviárias de Valência, entre Valência e Santa Apolónia, e se vão ser reconhecidos a estes trabalhadores os seus direitos, se têm conhecimento de outras situações de incumprimento nas empresas vossas associadas, quais os fundamentos invocados por estas empresas para não cumprirem o Código do Trabalho no que diz respeito às regras de transmissão de empresa ao estabelecimento e se concordam ou não com estes fundamentos. Caso não concordem, qual tem sido então a vossa intervenção enquanto associação no sentido de garantir o cumprimento da legislação, nomeadamente o artigo 285 do Código de Trabalho sobre a transmissão de empresa ao estabelecimento. Também daquilo que têm conhecimento e tendo em conta que estão em causa muitas vezes serviços prestados a entidades públicas com contratos públicos celebrados por valores abaixo do recomendado, se consideram que o Governo deveria ser mais interventivo nesta matéria e se consideram também se existe algum cuidado especial a ter no lançamento de concursos para evitar este tipo de situações, havendo aqui uma posição mais interventiva quer do Governo, quer do legislador, e se considerando, nomeadamente, que existe necessidade de alterações legislativas a este nível, e sim quais. E, por fim, para além das eventuais alterações ao nível do lançamento dos concursos, consideram que é necessário alterar a legislação para garantir, nestes casos em concreto, os direitos dos trabalhadores e, em caso afirmativo, de que forma? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E, portanto, terminamos assim a intervenção dos grupos parlamentares e, para uma intervenção final, resposta conjunta, eu passaria a palavra
à AERCIF, Associação Nacional de Empresas de Segurança, que terá um tempo equivalente à soma de todas as intervenções, isto é, até 25 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado. Deixem-me fazer uma pergunta clara sobre isto. Tenho a impressão que invertemos aqui as situações. O grande problema que os senhores não conhecem e que eu conheço, começando por aqui, depois a parte jurídica que o Dr. Mota Soares falará, se permitirem, em meu nome. Aqui está camuflada uma situação. Até há 2 anos atrás, nunca houve um problema de transmissão de estabelecimento nem de transferência de pessoal. Em 48 anos de atividade, nunca tivemos problemas com o pessoal. Digam-me em que ano é que aconteceu uma situação como esta. E porquê agora? Pergunto eu. Porquê? Porque entrou no setor uma empresa chamada Strong Charon, que pratica isso e sim viola os direitos dos trabalhadores na outra parte onde tem a parte de alimentação e a parte de limpeza, e que não tem nada a ver connosco. Se em 48 anos nunca houve este problema, porque é que aconteceu agora? Aconteceu agora porque acharam habilidosa, e temos que ser diretos, criam um problema a eles, sim, isto beneficiou exatamente a empresa que prevarica, porque eles, quando entraram no mercado a sério, fizeram dumping. E quando começaram a resposta a ficarem sem clientes, isto interessa-lhes. Quando se falou aqui no 13º mês, por exemplo, quem é que beneficiou? Quem trabalhou, o trabalhador trabalhou 11 meses e eles não pagam os 11, 12 avos que era devido ao trabalhador. Porquê é que a outra empresa tem que pagar? É que estamos aqui a inverter as coisas um bocadinho, é porque eles não esclarecem. Porque se 48 anos eu acompanho a contratação coletiva, esta cláusula foi sempre aceita por ambas as partes. E agora vem a Charon, ou a Strong Charon, de repente, habilidosa, como sempre, fazer este tipo de situações. E depois conseguiu controlar a AES para que os acompanhasse. De tal maneira que grande parte das entidades que fazem parte da AES querem voltar para nós. Isto é que é o verdadeiro problema, porque o trabalhador nunca foi prejudicado. Nós, o Grupo 8, ao longo da vida, 48 anos nunca ficou um ordenado em atraso. E praticamente não tem nenhuma questão em tribunal. Porquê? Porque cumpre a lei, no máximo, e isto não tem nada a ver com o que se está a passar agora. É que estamos a pôr o trabalhador como o prejudicado, que até é, e reconheço, mas porquê? Para dar vantagem, e depois vêm para o jornal a dizer que há dumping social. Aí, agora, se me permitem, o Estado também tem culpa, porque compra, até põe limites que às vezes chega a ser mais baixo do que o preço de custo. Dizer não se pode, e perdem-se concursos para... A Charon, quando entra, a Strong Charon, quando entra no mercado a sério, começa a fazer dumping igual. E como sabia que ia perder clientes, ganha com esta brincadeira, que é 11, 12 avos do salário do trabalhador, para quem é que ficou? Quem devia pagar e não paga. Portanto, aqui é que está o verdadeiro problema. E colocar o trabalhador como o grande problema. E para os senhores verem uma coisa, que depois a parte jurídica, aqui o doutor fala, a ESIRF, a nossa. Nesse sentido, propõe-se um aumento salarial do nível 16, isto na contratação coletiva de 2017. A ESIRF propôs, quando se estava a propor um aumento de 2, 3%, a proposta que eu fiz foi a seguinte. Neste sentido, propõe-se um aumento salarial do nível 16, categoria profissional de vigilante, e outros da ordem dos 24% sobre o valor remuneratório de 648,35. A tal empresa, a tal associação que não garante os direitos dos trabalhadores faz esta proposta. Não foi aceito, não foi aceito pela AES. Levantaram-se da mesa de negociações. Se tivesse aqui alguém do sindicato que conteste aquilo que eu estou a dizer. Depois,
do ano seguinte, vem nova contratação coletiva e está aqui uma ata que eu vou deixar ficar, as negociações do CCT da Vigilância em reunião de 3 de agosto de 2018. Volta novamente a proposta da ESIRF. A partir de 1/4 de 2019, todos os trabalhadores do nível 21, isto foi alterado, o atual nível do vigilante de estática serão reenquadrados no nível 16, aumento automático de 18,2. Espero que isto chegue para... Diz a determinada altura a parte sindical. Valoriza-se a proposta da ESIRF, não pode ser aceito porque principalmente tem matérias que não são aceitáveis, também porque se desconhece a posição final da AES. Levantaram-se da mesa e não acabaram as negociações. E eu saí destas negociações. Portanto, como veem, aqui está uma falsa questão. Como disse? Como, não percebi. Nós saímos e fizemos o acordo com o outro sindicato. Porque como é que em 48 anos, isto não leva a uma pergunta que os senhores têm que pôr, 48 anos nunca tivemos um problema com os trabalhadores e só agora de repente é que aconteceu. Por a razão que eu disse, porque foi imposto e depois os direitos dos trabalhadores são a causa, são o efeito, porque a causa está lá atrás. E só beneficia. Depois as empresas multinacionais que se querem o monopólio do mercado e andam bem a mandar anúncios para o jornal muito preocupados com os trabalhadores quando nunca o tiveram. Quando eu propus 27%, outra coisa. Em 1992, eu propus aumentos de 27%. O trabalhador de limpeza tinha exatamente o mesmo ordenado que o vigilante e passou a ter 50% mais. Defesa dos trabalhadores está aqui. Isto é que é a defesa dos trabalhadores. E com isto, depois, vêm agora dizer que estão muito preocupados, estão os senhores, estão do direito, porque aparece no mercado esta situação, está a beneficiar quem? Está a beneficiar... Em 1989, fui chamado ao Ministério da Economia para resolver um problema, fazem-me uma pergunta e diz: se acabarmos com as empresas pequenas, vocês, empresas maiores, têm capacidade de absorver os trabalhadores? Mais uma vez, os trabalhadores no meio. O que é que eles queriam? Queriam monopólio, que é o que eles andam a fazer ao longo deste tempo todo. Já temos a proteção das empresas compradoras que preferem empresas multinacionais às empresas portuguesas. E depois os outros é que têm a culpa. Eu agora gostaria de pedir aqui ao doutor aqui questões jurídicas. Muito bem, eu tomei nota aqui das questões que colocaram, enfim, vou tentar responder a todas, mas eu acho que, enfim, tem-se falado aqui em transmissão de estabelecimento e, enfim, isto é muito mais do que uma transmissão de estabelecimento. Uma transmissão de estabelecimento, tipicamente, é quando, enfim, há um trespasse num café, num estabelecimento, quando, além da atividade humana, passam outros elementos para a pessoa que vai assegurar essa atividade. E, portanto, o que o nosso Código de Trabalho fala, e só desde 2003, é verdade que existe uma diretiva de 1977, e, portanto, esta questão tem sido muito debatida na Comunidade Europeia, também nos nossos tribunais, mas o que o nosso Código fala desde 2003, no anterior artigo, que era o 318, atual artigo 285, é equiparar à transmissão do estabelecimento a transmissão da unidade económica, sendo que o Código não nos diz o que é uma unidade económica e, portanto, aí a doutrina e os tribunais têm tentado densificar o que é uma unidade económica. E a questão que, enfim, que aqui se coloca e que aqui tem sido debatida é a de saber se um grupo de vigilantes ou um único vigilante constitui só por si uma unidade económica e, portanto, se em caso de sucessão numa atividade, que existe um grupo de vigilantes que está num local e vai outra empresa passar a prestar essa atividade, há aqui ou não uma transmissão da unidade económica. Enfim, os nossos tribunais têm escrito muito quanto a isso. Enfim, não concluirei já, mas maioritariamente dizendo que em atividades como a segurança privada, o simples facto dos vigilantes poderem passar de um prestador para outro prestador, isso não configura uma unidade económica para efeitos do artigo 285. E, portanto, enfim, quando aqui a AESIRF diz que não aceita a aplicação do 285, não é a aplicação do 285, porque, obviamente, a AESIRF não pode dizer que não aplica o 285. Não aceita é
reconduzir a atividade da segurança privada ao conceito de unidade económica. Existem, enfim, em todos os setores de atividade, portugueses existem 3 contratos coletivos de trabalho que prevêem situações parecidas com estas e que dizem que, em situação de sucessão na atividade, porque aqui falamos é sucessão na atividade, uma empresa tem uma atividade e passa a outra empresa a prestar essa atividade. Em casos de sucessão na atividade, a empresa que fica com a nova atividade é obrigada a ficar com os trabalhadores. Essas convenções coletivas são a Convenção Coletiva da Limpeza, hoje em dia Facility Services, que tem esta cláusula há mais de 30 anos, e aí é absolutamente pacífico nos tribunais. Uma empresa que tem a limpeza de um local, se perder essa empreitada de limpeza e passar outra empresa a assegurar a limpeza do local, a empresa que ganha é obrigada a ficar com os trabalhadores. Existe uma cláusula idêntica nas cantinas, portanto, sempre que há mudança dos operadores de cantinas, o novo operador é obrigado a ficar com os trabalhadores, e existe agora uma cláusula que direi ou não, sabemos, é ler a redação, foi beber muito essa cláusula da limpeza nos novos contratos coletivos celebrados entre a AES e a FETESE, e entre a AES e o Estado, os contratos são idênticos. Portanto, em todos os setores de atividades nacionais, os únicos 3 contratos coletivos de trabalho que eu conheço, e enfim, eu tenho estudado esta questão há muitos anos, que eu conheço, que têm especificamente esta situação de sucessão na atividade, são estes 3. Todos os outros setores, nomeadamente quem emprega muita mão de obra, não existe regulamentação coletiva de trabalho em que isto se aplique e, portanto, voltamos à questão do artigo 285 do Código de Trabalho. Quanto ao artigo 285 do Código de Trabalho, enfim, não vou começar com decisões judiciais, mas decisões comunitárias. Existem inúmeras decisões do Tribunal das Comunidades a dizer que o conceito de entidade económica, nós aqui falamos em unidade económica, mas a diretiva fala em entidade económica, e é até o conceito da diretiva um pouco mais amplo do que aquele que foi transposto para o nosso ordenamento jurídico. O conceito de entidade económica não pode ser reduzido à atividade. Curiosamente, a ACT, numa decisão da ACT do Barreiro de há 2 anos, que se prendia precisamente com isto, uma empresa de segurança que estava no local, entra outra empresa de segurança a desempenhar a atividade, a ACT, no âmbito de um processo inspectivo, vem dizer que os vigilantes, o conjunto de vigilantes e o supervisor não podem ser considerados sem mais um conjunto de meios e muito menos um conjunto de meios organizados configurando uma unidade económica. Portanto, diz-nos a ACT, ao contrário do que parece vir dizer agora o Ministério do Trabalho, que a mera circunstância de uma prestação sucessivamente fornecida pelo antigo e pelo novo adjudicatário dos serviços não permite concluir no sentido da transferência de tal entidade. Os nossos tribunais, nomeadamente os tribunais superiores, têm sido muito claros com dezenas de situações que se prendem com a segurança privada. Há um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 2017 que nos diz que não se equipara, que a atividade como a da vigilância privada não se equiparam a outras atividades exclusivamente assentes na mão de obra, / capital humano, como é o caso dos serviços de limpeza e escritórios e casas particulares. E, portanto, que tem que seguir o que é a interpretação preconizada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia e que se conclui que a situação dos autos, que era uma situação de sucessão numa empresa de vigilância, não está abrangida pelo conceito de uma empresa ou de estabelecimento, nomeadamente pelo artigo 285 do Código do Trabalho. E, portanto, enfim, a nossa interpretação quanto a isto, e, enfim, teremos que deixar, obviamente, para a Justiça o que é da Justiça, e, portanto, o que a AESIRF diz é a AESIRF cumpre o artigo 285, mas preconiza uma interpretação que tem sido maioritária na jurisprudência de dizer que, numa atividade como a vigilância privada, a simples sucessão de um conjunto de vigilantes não configura uma unidade económica. E, aliás, se assim não fosse, não se percebe porque é que a AES, porque, enfim, e queremos que os senhores não pretendem limitar a liberdade económica privada e a concorrência, e, portanto, pode haver associações que negociam uma convenção coletiva e outras que, obviamente, sempre no cumprimento da lei, dos direitos dos trabalhadores, e outras que negociam uma outra convenção coletiva. Se a questão fosse absolutamente pacífica, não se percebe porque é que só 3 contratos coletivos de trabalho é que têm uma norma que expressamente prevê a sucessão na atividade e porque é que a AES foi, no contrato que negociou no final do ano passado, prever uma cláusula em que diz que, no caso de sucessão na atividade, a empresa que ganhar a atividade tem de ficar com os trabalhadores. Obviamente, essa cláusula é válida, não a questionamos, mas, enfim, existe aqui um princípio de dupla filiação. Essa cláusula não é aplicável à AESIRF e às empresas associadas da AESIRF. É aplicada à AES e aos trabalhadores filiados nos sindicatos que as outorgaram. Esses sim estão obrigados a seguir essa cláusula. A AESIRF não está obrigada a seguir essa cláusula. A aplicação do artigo 285, de acordo com o que tem sido o entendimento maioritário da jurisprudência, diz que em atividades como a da vigilância, essas atividades não configuram o conceito de unidade económica e, portanto, o simples facto
da empresa perder uma... Como disse? Este, Sr. Deputado, este- vamos evitar o diálogo. não, Vamos, não, o que se aplicou... Não. Sr. Deputado, vamos evitar o diálogo. Não, por senhor, favor. só um esclarecimento. O que se fazia antigamente eram acordos tripartidos. Mas funcionava. Não, senhor deputado, mais uma vez, não, peço desculpa, mas aqui não há transmissão de estabelecimento. Um vigilante não é um estabelecimento. Um vigilante, um grupo de vigilantes não é um estabelecimento. Se é ou não uma unidade económica, enfim, é uma questão para os tribunais e, portanto, é esse o nosso entendimento. Mas como é possível? Como é possível? Desculpa, vamos evitar o diálogo e, portanto, Ainda estamos aí com no sentido de... Não, mas continua. Não, quanto à interpretação jurídica, portanto, concluiria só aqui uma nota também das questões que colocaram relativamente ao concurso do Ministério do Trabalho, que aqui foi elencado, foi uma empresa nossa associada que concorreu, que saibamos, não houve nenhum trabalhador que não tivesse ficado sem trabalho. Portanto, todos os trabalhadores foram... Não sei... Não necessariamente, pode ter havido... Ficaram na outra. Não, a maioria dos trabalhadores permaneceram na empresa que perdeu a Eu peço empreitada. imensa desculpa. Os grupos parlamentares tiveram a ocasião de intervir. O Bloco de Esquerda, aliás, até como autor do requerimento, teve um período adicional da apresentação do requerimento. Agora é o tempo das respostas e depois, enfim, em função das respostas, se os grupos parlamentares quiserem, poderão ter outras ou tomar outras posições adicionais. Mas vamos respeitar aquilo que é a grelha, até porque isso vai nos prejudicar também o atraso, digamos, a conclusão desta nossa comissão, porque temos ainda a ordem de trabalhos para cumprir após esta audição. Muito bem. Faz favor de continuar. Muito Portanto, eu obrigado. concluindo, obviamente que a AESIRF cumpre a lei e o entendimento da AESIRF é o entendimento que é sufragado pela maioria dos tribunais nacionais e comunitários que entendem que não basta para configurar a transmissão da unidade económica uma mera sucessão na atividade, nomeadamente numa atividade tão específica e tão regulada como é o caso da segurança privada. Repare, caímos sempre na mesma coisa. Até agora nunca houve problemas com os trabalhadores. Nunca houve. Só aconteceu agora, quando se quis esclarecer a cláusula 14 do contrato antigo. Porque estava tudo bem. Reparem que, cronologicamente, é quando aparece no mercado uma empresa que vem habituada, e aí sim, a ter este tipo de situações, que é diferente na segurança. Repare outra coisa, e pergunto eu, se o cliente não quiser o vigilante lá, que é o de soberano, na sua casa, e diz eu não quero, o que é que paga? É o antigo ou o novo? A questão que se põe... Sim, e antigamente nunca se pôs. Desculpe. Não é assim? Então e se ele quiser fazer ele o serviço? Também passa? Não pode. Se tem razões para isso, pode. Se tiver razões, mas quem paga? É a antiga ou é a nova? E depois, se o cliente não quiser mais serviço? E depois outro problema mais grave ainda é as empresas, essa empresa que eu mencionei, põe lá um trabalhador que estava num sítio qualquer que não prestava e fica lá inscrito e passa para a outra. Isto é real, é puro, é honesto? Como? Como é que é? Desculpe. Não passavam? Não passavam. Eles vão buscar o refúgio. E agora outra coisa. E na segurança, por exemplo, os tribunais. Tem lá um indivíduo que não interessa por qualquer razão, porque é surdo como eu, ou fala mal como eu, e não quer aqui o trabalhador. Como é que faz? Quem é que fica com ele? Quem é que paga? Não é, eu falei no surdo como posso falar noutra coisa, o malcriado. Não. Ouça uma coisa, o cliente, nós temos aqui um problema que é o seguinte, esquecemos do cliente e o cliente é soberano, até pode rescindir o contrato um mês depois. Não, o cliente não quer o serviço. Como é que faz? Como é que foi feito ao longo do tempo? Qualquer situação, porque transmitir, eu tenho trabalhadores que não me interessa,
pego neles e ponho-os no cliente. E o senhor, como cliente, fica com eles. E depois rescinde o contrato. E quem paga? É que isto é tudo muito bonito quando se fala genericamente, mas depois, quando vamos ver, os interesses dos trabalhadores foram sempre acautelados em 48 anos. Totalmente acautelados. Nunca houve. Veja as questões em tribunal que foi de nada, zero. Zero. E o desemprego no setor que não existe. E outra coisa, e o setor é que, repara uma coisa, essa 2045, tenho a impressão, ficou com 500 trabalhadores. E porquê é que houve chantagem do Ministério do Trabalho a fazer inspeções seletivas? Porquê é que foram? Só foram às empresas do setor da atividade da nossa associação e não foram às outras, não foram às grandes. Porquê? Foram manipulados. É que isto é tudo muito interessante quando se fala unicamente numa coisa. Eu não estou contra o senhor, antes pelo contrário. Agora, temos é que ver a realidade dos factos, não é chegar aqui e dizer são os trabalhadores. Os trabalhadores nunca foram prejudicados. Só agora é que estão com isso. Só agora porque... Não são agora. Não, parece que a interpretação dos tribunais é soberana e os tribunais certamente, no caso do subsídio de Natal, condenarão a empresa responsável por pagar o subsídio de Natal. Eu peço desculpa. Eu estou a permitir este diálogo, uma vez que ainda está no tempo de intervenção do que é permitido. Mas, de qualquer maneira, eu acho que, enfim, está esgotada as intervenções. Eu penso que, enfim, os contributos permitiram esclarecer um pouco melhor a questão, dando a perspectiva da associação, obviamente, que já percebemos que não é coincidente com o autor do requerimento, isso parece-me notório, mas eu quero agradecer a presença da associação, dos seus representantes, seu presidente, seu doutor, e daríamos por encerrada esta audição e fazemos uma pausa de 5 minutos e prosseguiríamos com a nossa reunião da Comissão. Muito obrigado. Muito obrigado. Pela vossa presença.